Awesome. Bem-vindo a esta lição onde vou falar sobre conhecer Deus. Agora você já ouviu falar sobre discipulado, sobre o Evangelho e sobre como renascer. E eu espero agora que todos vocês aí fora tenham vindo à fé em Jesus, que todos tenham se afastado dos seus pecados e foi batizado na água e recebeu o Espírito Santo. Se você fez isso, algo novo começou dentro de você e este é o início de uma vida nova e incrível com Deus. Gostaria de começar lendo um versículo muito conhecido na Bíblia. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Tudo o que era velho passou. Vejam, o novo chegou. Então, as coisas antigas passaram e algo novo começou. Iniciado. Se você continuar lendo, pode ver que Deus nos reconciliou com Jesus Cristo e Deus. Por meio de Cristo, nos foi dada a missão de reconciliação. Então agora somos chamados a reconciliar outras pessoas com Deus. E se você continuar lendo no versículo 20, vocês leram que nós somos embaixadores por Cristo. Estamos aqui agora para representar Deus, para reconciliar as pessoas com Ele. Então você aí que acabou de nascer de novo, parabéns, você agora é uma nova criação. O velho se foi e algo novo começou. Junto com essa nova criação que vocês são, vocês têm uma nova vida com Jesus. Mas você também tem um trabalho e um ministério, algo que Ele quer que você faça. Agora você está aqui na terra como seu embaixador para representá-lo. Para trazer outras pessoas de volta a Deus da mesma forma que você foi trazido a Deus. Como tudo mais, isso não acontece da noite para o dia. Agora precisamos aprender, precisamos crescer como discípulo de Jesus, como seu aprendiz. Precisamos aprender a representar Jesus aqui na terra. Precisamos aprender, como já dissemos antes, a andar como Ele, falar como Ele, ser guiado pelo Espírito Santo como Ele, compartilhar o Evangelho do Reino como Ele, curar os enfermos e expulsar demônios como Ele. Sim, temos muito a aprender. Como eu disse antes, o discipulado é muito importante. Precisamos trabalhar com outras pessoas e aprender com elas. Mas há também algo que é realmente muito importante. E o mais importante, e o que é isso, é a nossa própria relação com Deus. Tudo o que fazemos deve vir da nossa relação com Ele, que o conhecemos, que o amamos e por isso queremos obedecê-lo. Ainda me lembro da primeira vez que experimentei Deus. Tudo era novo para mim. E ainda me lembro, estava olhando para cima e sabia que Deus estava lá. Mas não o conhecia como o conheço hoje. Mas nos últimos 23 anos eu conheci Deus cada vez melhor, ano após ano. Aprendi, cresci no meu relacionamento com Deus. E no que vivenciei, Deus fez através de mim. E eu posso dizer para servi-lo. É incrível. Isso não é trabalho. Isso é vida. Eu digo a vocês, não há nada. Não há nada. Como caminhar com Deus? Não há nada como ser usado por Deus. Andar onde Deus quer que você esteja, estar exatamente onde Deus te criou para estar e servir a Ele. Efésios diz isso no capítulo 2, versículo 8. Pois é pela graça que vocês foram salvos, através da fé. E isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Não por obras, para que ninguém possa se gabar. E esta é a verdade, somos salvos pela fé em Jesus Cristo. E isto é um dom de Deus. O próximo versículo diz isso. Pois somos obra de Deus, criados em Cristo Jesus para fazer boas obras,
que Deus preparou antecipadamente para nós fazer. Então não somos salvos pelas palavras, mas somos salvos para uma vida incrível, com boas obras. Deus te abençoe. Ele preparou um caminho para nós andarmos, e eu adoro isso. E para vocês aí fora, nós somos colocados aqui, na terra, no lugar de Cristo, como seu embaixador para andar em algo incrível que Deus criou para nós andarmos. E eu posso vir com muitos testemunhos incríveis disso. Como eu estava caminhando em algo que Deus preparou para eu caminhar. Ainda lembro de uma das primeiras vezes que vivenciei isso. Foi tão incrível vivenciar isso. Nossa, é isso que estou vendo agora. Isso é algo que Deus criou para eu caminhar. Eu estou aqui agora representando. Estou aqui agora como seu embaixador e Deus organizou tudo. Lembro-me de uma das primeiras vezes que tive, de uma experiência forte, foi há muitos anos quando eu estava buscando a Deus em oração e jejum. E então Deus ele falou comigo. Ouvi Deus dizer, vá para Naxos e Nakskov. Há um mapa mundi aqui da Dinamarca. Nakskov fica na outra ponta da Dinamarca. E eu senti que Deus disse, vá para Nakskov. E eu estava pensando, próxima ligação, nossa, o que eu faço na próxima ligação? E foi tão intenso ouvir como Deus falou comigo. Ainda lembro que voltei para casa depois de uma caminhada de oração e eu estava chorando quando disse à minha esposa, querida, temos que ir para Nakskov. Deus acabou de falar comigo. Pulamos em um carro e dirigimos todo o caminho até Nakskov. Quando chegamos a Naxos, eu estava andando e orando e dizendo, Deus, agora estou aqui. Você quer que eu esteja aqui? Você disse claramente que deveríamos ir a essa cidade. Agora estou aqui. O que você quer que eu faça? Alguns dias depois, nessa cidade, conheci um rapaz que tinha um problema no joelho. E ele me perguntou se eu poderia orar por ele, pois precisava ser operado no dia seguinte. E eu orei por ele e Deus veio e curou seu joelho. Ele subiu e desceu as escadas sem problema. E estava tão agradecido e tão feliz e disse que agora poderia cancelar sua operação no dia seguinte. Mas então ele disse algo que mudou minha vida. Ele me fez uma pergunta, na verdade. Ele disse, Torben, quando Deus falou com você sobre ir para Nakskov? E eu olhei para ele e disse, por quê? Como? Ele me perguntou de novo. Quando foi que Deus falou com você sobre ir para Nakskov, para a minha cidade? E eu olhei para ele e disse, primeiro dia, às 3 horas, enquanto eu estava orando. Por que está perguntando? E ele disse, Torben, isso é tão incrível porque eu ouvi falar de você. Na segunda-feira e terça-feira e quarta-feira dessa semana, estive orando. Deus enviou Torben à minha cidade para que ele possa orar por mim, para que eu possa ser curado. E quando ele disse isso, eu estava o quê? Então temos aqui um cara sobre o qual não sei nada, na outra ponta da Dinamarca. Que em segunda e terça e quarta tem orado a Deus. Deus enviou Torben à minha cidade para ele poder orar por mim, para eu poder ser curado. E ele ora segunda, terça e quarta. Ouvi de Deus na quinta-feira, fui lá na sexta-feira, encontrei-o no domingo, ele foi curado e na segunda-feira ele cancelou a operação. Para ter essa experiência, algo dentro de mim mudou. Porque ali, naquele momento, eu soube que estava caminhando em algo que Deus preparou para eu seguir. Deus organizou isso. Antes de eu ser criado, muitos anos atrás, quando Deus pensou nisso, Ele me colocou lá porque queria fazer algo incrível. E para que eu tivesse essa experiência de ter recebido um ministério de Deus, eu estava aqui para representá-lo. Eu estava aqui como o corpo de Cristo e fui guiado pelo Espírito Santo. Essa experiência foi incrível. E quando tive essa experiência pela primeira vez, eu estava isso é bom, quero mais, quero mais, quero mais. E daí eu apenas cresci e aprendi a ouvir a voz de Deus e vivenciei ainda mais e mais e mais. Então eu espero que você, aí fora, esteja pronto para aprender. Espero que esteja pronto para seguir Jesus como seus discípulos. Você está pronto para representá-lo aqui na terra? Para aprender a ouvir a voz de Deus
e andar no que Ele tem para você. Quando falamos sobre conhecer Deus e aprender a ouvir sua voz, precisamos primeiro olhar para a Bíblia. Deus muitas vezes fala conosco através de sua palavra, a Bíblia. A Bíblia não é apenas um livro como todos os outros. Quando você nasce de novo e recebe o Espírito Santo, ele te ajuda a entender a Bíblia. Como Jesus disse, o Espírito Santo é nosso ajudante e ele está aqui para nos ensinar a verdade. E a verdade nos libertará. Ele nos lembrará de tudo o que Jesus disse, como vimos em algumas das outras lições. Quando olhamos para o Espírito Santo, e qual era a sua função? Mas Deus frequentemente fala conosco através de sua palavra, através da Bíblia. No capítulo 24 de Lucas, podemos ler sobre como Jesus, depois de ressuscitar, foi e encontrou 2 de seus discípulos que estavam a caminho de uma pequena vila chamada Emaús. E lá ele veio até aqueles discípulos e começou a caminhar e conversar com eles. Mas ele os impediu de ver quem era Jesus. E enquanto caminhavam e conversavam a caminho de Emaús, então eles falaram sobre o que tinha acontecido em Jerusalém. Falaram sobre Jesus, falaram sobre como ele morreu e como o túmulo estava vazio. E é realmente uma história incrível quando você lê. E foi só mais tarde, quando Jesus os seguiu até a casa e ele partiu o pão deles, que viram que era Jesus. E naquele momento reconheceram que era Jesus e ele desapareceu diante deles. Mas então os discípulos disseram isso uns aos outros. Ele conversou conosco na estrada, e ele abriu as Escrituras para nós, e nossos corações estavam ardendo dentro de nós durante esse tempo. E eu diria, é exatamente isso que você pode experimentar ao andar com Jesus hoje. Você pode experimentar como o Espírito Santo está aberto à Escritura para você. Você pode sentir como ela queima por dentro. Como a Bíblia se torna viva. Como lemos aqui quando Jesus caminhava com seus discípulos, já experimentei muitas vezes na minha vida que quando estou lendo a Bíblia, sinto isso dentro de mim. Parece que algo está queimando dentro de mim, como se eu entendesse. Torna-se vida para mim. Mas se você não tem o Espírito Santo, você não vai experimentar isso. Então a Bíblia será apenas um livro como qualquer outro. Mas quando você tem o Espírito aprenda a caminhar com Deus e a se aproximar de Deus. Você pode experimentar isso, e é realmente incrível todas as vezes que acontece. Então, uma maneira de Deus falar conosco hoje é através de sua palavra, através da Bíblia. Mas Deus, ele também pode falar diretamente conosco através de visão e sonhos e por uma pequena voz dentro de nós. Como eu disse, somos chamados para caminhar com Deus. Para caminhar, você precisa das 2 pernas. A primeira perna é a palavra, a Bíblia, a outra perna é o Espírito. Se pegarmos a Bíblia, é também através da Bíblia que renovamos nossa mente. É através da Bíblia que conhecemos a vontade de Deus e o que Deus tem para nós. Romanos 12, 1 e 2 está dizendo isso. Portanto, eu os encorajo, irmãos e irmãs, à luz da misericórdia de Deus, a oferecerem seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a nossa verdadeira e adequada adoração. Não se conforme com o padrão deste mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Então você poderá testar e aprovar qual é a vontade de Deus. Ele é bom, agradável e tem uma vontade perfeita. Então é pela palavra de Deus, pela Bíblia, que nós podemos renovar nossa mente. Assim podemos conhecer Deus e saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É também pela palavra que testamos as coisas, se o que ouvimos vem de Deus ou não. Porque quando se trata de ouvir de Deus ou ouvir a voz de Deus, precisamos testá-la. O que estamos ouvindo é realmente de Deus ou não? Depois que Jesus foi batizado,
Ele esteve no deserto por 40 dias e 40 noites. E ali Satanás o tentou. E Satanás falou com Jesus e tentou fazê-lo cair. Satanás até usou versículos da Bíblia para isso. Mas ele usou versículos tirados de contexto. E Jesus, ele conhecia toda a palavra. Então Jesus podia responder com a palavra de Deus e Satanás o deixava novamente. Como discípulos de Jesus, você e eu também vamos enfrentar ataques assim. Ataques onde nosso inimigo tentará vir e nos fazer cair. E isso pode acontecer falando diretamente conosco. Ou através de outras pessoas, ou mesmo usando a palavra como ele fez com Jesus. Posso vir com um exemplo muito forte de quão real isso pode ser. Primeiro quero dizer, uma das primeiras vezes que realmente senti Deus falar comigo foi quando conheci minha esposa. Sou cristão faz alguns meses e então fui a um grande concerto cristão. E lá Deus falou comigo. Eu de repente ouvi Deus dizer, Torben, a pessoa que está atrás de você vai ser sua esposa. E eu simplesmente sabia, eu sentia por dentro. E eu estava tipo, minha esposa está atrás de mim, minha esposa está atrás de mim. E eu me virei e vi tipo, é minha esposa. E havia 500 pessoas ou algo assim no concerto. Mas quando me virei, vi uma garota parada mais adiante. E quando eu a vi, eu simplesmente soube, esta vai ser minha esposa. Eu apenas sorri para ela naquele momento e tive que correr para casa após o concerto. No caminho de casa, disse ao meu amigo, Ei, Michael, acabei de conhecer minha esposa. Não sei o nome dela. Não sei quantos anos ela tem. Não sei de onde ela é. Mas Deus disse que aquela garota naquele vestido um dia seria minha esposa. Então eu voltei para casa e disse, Deus, eu te agradeço pela garota do vestido que você nos uniu. E 3 meses depois ele nos uniu. Nos casamos e agora estamos casados há 22 anos, temos 3 filhos, um neto e outro a caminho. E é realmente uma história incrível como Deus, ele falou comigo e como ele me guiou até quem eu iria me casar. Mas alguns anos depois eu vivi algo. Isso pode parecer estranho para pessoas que não conhecem o mundo espiritual. Mas de repente eu sofri um ataque. Era como se eu ouvisse uma voz novamente na minha cabeça dizendo o oposto. Deixe sua esposa, deixe seus filhos, vá para o mundo. Eu fiquei tipo, o quê? E eu simplesmente ouvi na minha cabeça, deixe sua esposa, deixe seus filhos e vá para o mundo. A voz deles era tão real. Mas como eu conhecia as escrituras, porque eu tinha a palavra dentro de mim, eu sabia que isso não vinha de Deus. Então peguei as escrituras e caminhei e orei e disse, vai embora em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você me deixe. Sozinho em nome de Jesus eu não vou deixar minha esposa, eu não vou deixar meus filhos, eu não vou me aventurar pelo mundo. Eu te amo, Jesus. Eu amo minha esposa, amo meus filhos. E eu estava orando e eu aceitei a palavra deles e eu estava lutando e mantendo-se firme na palavra de Deus. Mas aquela voz simplesmente permaneceu na minha cabeça por 3 dias. Mas depois de 3 dias, de repente, simplesmente foi embora do mesmo jeito que veio. E lá estava eu, tipo, um pouco confuso, tipo, o quê? O que acabou de acontecer? E depois Deus me mostrou que eu tinha acabado de sofrer um ataque espiritual muito forte do nosso inimigo. E depois desse ataque eu vivenciei um avanço ainda maior na minha vida. Então, quero dizer, Deus ele pode falar conosco, mas nosso inimigo também pode entrar e tentar nos matar. Tente nos enganar. E é por isso que é tão importante que testemos tudo pela palavra de Deus. Então temos a palavra de Deus dentro de nós. Então a gente se conhece quando são apenas nossos próprios pensamentos, quando é o nosso inimigo tentando nos fazer cair e quando é Deus falando conosco. Então você precisa da palavra dentro de você, você precisa ler a palavra. Pegue aquela Bíblia, leia! O caminho todo do começo ao fim, capítulo por capítulo. Também pegue versículos e linhas e medite sobre eles. Ouça-os, reflita sobre eles. E deixe a palavra ser parte da sua vida. Porque quando você tem a palavra dentro de você, também fica muito mais fácil conhecer Deus. Conheça Deus bem, ouça a sua voz, supere o pecado e tudo mais. Então precisamos da palavra. Mas também precisamos aprender a ouvir a voz de Deus.
Primeiro precisamos passar tempo com Ele. E leva tempo para realmente conhecer a voz de Deus, aprender a reconhecer quando é Deus quem está falando. Então, para mim, ficou muito mais fácil conhecer a voz de Deus hoje, porque, como eu disse, tenho caminhado com Ele por muitos anos. Mas alguns anos atrás era muito alto. E eu estava frustrado, porque achava que Deus estava falando com outros cristãos lá fora, mas Ele nunca falava comigo. E eu me lembro de uma vez que estava orando e caminhando em uma floresta. E eu estava orando, eu estava realmente frustrado naquele momento. Deus, por que você não fala comigo? Eu li em sua palavra que as ovelhas ouvem sua voz, e você está falando com aqueles que são seus. Meu Deus, por que você não fala comigo? O que há de errado comigo? Por que não consigo ouvir sua voz? E era como algumas das coisas que eu estava dizendo. Eu estava realmente frustrado. O que há de errado comigo, Deus? Por que não consigo ouvir sua voz? E eu estava andando na floresta, orando e conversando com Deus. E então, lá fora na floresta, eu olhei e vi, há algumas pessoas trabalhando lá na floresta. E eu simplesmente pensei, tá. Eu simplesmente continuei. E continuei orando, Deus, fale comigo. E então me veio um pensamento. Vai e fale com eles sobre Deus. Não. Deus, por que você nunca fala comigo? E me veio a ideia novamente. Vai e fale com eles. Não, Deus, eu realmente quero que você fale comigo. E me veio essa pequena ideia mais uma vez. Vai e fale com eles. Mas eu estava tipo, não, é só eu, Deus. Eu quero que você fale comigo. E eu pensei que fosse apenas um pensamento meu. Por quê? Porque não foi nada demais. Foi apenas um pensamento que tive. E continuei orando um pouco mais e disse, Deus, por que você não fala comigo? Mas então o pensamento ainda estava lá. Vai e fale com eles. E então eu parei, orei e disse, Deus, é você ou sou eu? E eu pensei nisso. Será que é Deus falando comigo agora? Ou são apenas meus próprios pensamentos? E eu decidi que havia apenas uma maneira de testar isso. Então eu virei. Voltei e fui até aquelas pessoas, aí ele estava muito nervoso. Fui até eles como, com licença, vocês têm 5 minutos. E eu disse bem rápido como encontrei Deus e disse obrigado, tchau, e fui embora de novo porque estava tão nervoso. E saí de novo pensando, ok, talvez tenha sido só eu quem... Minha voz ou meu pensamento, porque não vivenciei nada incrível naquele momento. Mas uma semana depois, uma menina veio até mim e disse... E ela disse, oi, Torben, e pegou minha mão e disse, obrigado. E eu disse, sim, obrigado, porque sou tão grato pelo meu irmão. Ele estava se afastando do cristianismo. E eu e minha família estivemos orando por ele. E na semana passada ele estava trabalhando em uma floresta e de repente você veio e falou diretamente na vida dele e agora ele voltou para Deus. Então, obrigado, Torben. E ela me disse isso. E ainda me lembro, isso mudou minha vida. Quando ouvi isso, quando ela estava lá agradecendo, eu reconheci que foi realmente Deus quem falou comigo. Aquele dia, naquela floresta, quando eu tive aquela pequena ideia na cabeça, vá e fale com eles. Não foi só o que eu pensei. Foi Deus. Eu ouvi de Deus. Fui guiado pelo Espírito Santo. Eu estava novamente aqui para representá-lo, aqui na Terra. Eu estava andando e pensando que Deus queria que eu andasse. E quando eu recebi isso, viva aquele momento. Fiquei maravilhado e tão agradecido, mas ao mesmo tempo tão surpreso, porque eu não ouvi uma voz alta. Não ouvi Deus dizer, aqui estou. Não foi como uma voz grandiosa descendo. Foi mais como um pequeno pensamento na minha cabeça. Vai e faça. E então eu pensei. Mas se é assim que Deus fala comigo... Talvez eu tenha falado muitas vezes, mas não ouvi. Porque eu esperava algo diferente. E desde aquele momento, eu tentei treinar mais. Então, quando eu de repente tenho um pensamento na cabeça, vou e digo algo para aquela pessoa. Talvez essa pessoa tenha dor nas costas. Ou aquela pessoa tem dor no joelho, ou envie algumas flores para aquela pessoa, ou ligue para aquela pessoa e diga isso e aquilo. Quando eu tinha esses pensamentos, eu começo a fazer isso. Ei, com licença, você está com dor no ombro? Sim. Como você sabia? Deus me falou, posso orar por você? Ou às vezes as pessoas dizem, não, eu não quero. E então, foi só minha culpa.
mas ao fazer repetidas vezes começo a me exercitar. E ficou cada vez mais fácil reconhecer quando era minha própria culpa. Ou quando foi Deus quem realmente falou comigo. É como se você tivesse um telefone e alguém estivesse ligando para você. E você não reconhece o número no telefone. E você pega o telefone e diz: oi, quem é? Se for alguém que você conhece, aquela pessoa que você conhece muito bem, você pode simplesmente dizer: oi, sou eu. Oi, oi. Por que você está ligando deste número? Essa pessoa não precisa dizer: olá, aqui é o Torben Sondergaard da Dinamarca. E você não precisa se apresentar com o nome completo. Por quê? Por quê? Porque você passou muito tempo com essa pessoa. E porque você está em um relacionamento com essa pessoa, você reconhece a voz imediatamente. Da mesma forma, precisamos crescer em nosso relacionamento com Deus, precisamos passar tempo com Ele, precisamos ouvir. E com o tempo fica cada vez mais fácil reconhecer quando é Deus quem nos fala. Quando é só nossa culpa? Ou porque também conhecemos a palavra de Deus, quando Satanás vem e nos tenta, sabemos o que a palavra diz e estamos firmes? Então eu quero dizer, passe tempo com Deus. Tente ouvir. Portanto, oração também não é o que muitas pessoas pensam, tipo, eu tenho que orar todo dia em um horário específico, ou na minha cama à noite quando durmo, ou pela manhã faço uma oração curta. Não, oração é uma vida. Nós compartilhamos tudo com Deus, conversamos com Deus, compartilhamos nosso coração com Deus quando estamos dirigindo, quando estamos caminhando. E Deus quer que façamos isso. Tenha um relacionamento com Ele. Então, orar pode ser em um quarto. Você fecha sua porta, ajoelha-se e ora. Mas orar também pode ser caminhar e conversar com Deus. Com Deus. Orar pode ser quando você está dirigindo e compartilha a sua vida com Ele. E então você fica quieto e escuta. Quero dizer que Deus realmente quer fazer parte da sua vida, do seu dia a dia. Você agora pertence a Ele. Você. Não saia simplesmente para comprar uma casa, ou conseguir um novo emprego, ou casar-se com alguém sem antes ouvir Deus. Se esta é a ideia dele, Deus quer que compartilhemos tudo com Ele. E Deus pode nos guiar. Ele pode te guiar se você o procurar. Ele pode te dizer qual casa pegar, qual carro comprar, com quem se casar. Ele pode te falar sobre seu trabalho. Ele pode te guiar. Assim você sabe que o que está fazendo é a coisa certa. Tem um exemplo muito forte, mas também um pouco engraçado de como Deus pode falar conosco e nos guiar. Há uns anos atrás, acho que faz uns 3 anos agora, eu ia comprar um carro novo. E eu precisava encontrar um carro que... Naquele dia, eu estava com pouco tempo para encontrar um carro. Fui na internet pesquisar, se você não tem ideia para onde começar, fica muito difícil, porque tem tanta coisa. Há tantos carros por aí. E eu estava procurando e fiquei confuso ao olhar a internet e ver todos os carros. Então eu desci até uma loja. E lá a primeira loja onde estive foi a Peugeot. E eu entrei e estava lá na linda e grande loja de carros Peugeot. Ou como chamamos, onde havia muitos carros. E à minha frente havia um grande Peugeot branco. E eu estava lá olhando para aquilo e eu estava tipo... Isso é lindo, adoro esse carro. E era realmente um carro legal. Eu realmente amei. Mas ao mesmo tempo não tinha certeza se era o carro que Deus queria para mim. Talvez fosse muito bacana ou demais e eu estava tipo, o que fazer? E eu estava realmente confuso. E eu fui para casa e estava orando em casa. Eu disse, Deus, preciso encontrar um carro novo, né? Outro carro hoje. Que carro, Deus? Que carro você quer que eu compre? E eu estava orando porque queria fazer o certo. Só não quero sair e gastar dinheiro em um carro se este não for o carro que Deus quer. Quero ter ele. Faça parte da minha vida. E lá em casa, quando eu estava orando, de repente senti que Deus falou comigo. Tive um pensamento. E eu realmente acredito que foi Deus. Foi muito claro. Mas eu estava confuso, porque o pensamento que tive naquele dia foi ir a um casamento. E eu fiquei tipo, o quê? Ir a um casamento? Porque na minha cidade tinha alguém casando no mesmo dia. E pensei se deveria ir ou não, mas decidi não ir, porque não os conhecia tão bem. E agora eu estava em casa orando, Deus, qual carro comprar, e então me veio à mente, vá ao casamento.
O quê? Ir ao casamento? Não, não, Deus, não, não. Vamos lá, Deus, preciso encontrar um carro hoje. Não tenho tempo para ir a um casamento, Deus. Preciso encontrar um carro. Qual carro você quer que eu pegue? Ir a um casamento, ir a um casamento. Simplesmente veio na minha cabeça. Ir a um casamento. E eu acho má ideia, má ideia. Mas não, se isso é Deus, eu preciso fazer. Então eu disse à minha esposa, Lene, sei que parece uma má ideia. Temos convidados chegando esta tarde. Preciso encontrar um carro hoje, mas realmente preciso ir a esse casamento. Sinto realmente que Deus diz que preciso ir ao casamento. Então tomei um banho, me vesti, roupa bonita, entrei no nosso carro velho que tinha alguns problemas e fui para o casamento. No caminho, enquanto dirigia, eu pensava, Deus, é realmente você? Não tenho tempo para ir a um casamento. Preciso encontrar um carro novo hoje. Eu entrei no casamento e estava... Só de ir lá fiquei muito envergonhado porque eu não conhecia o casal. Muito. Entrei e um cara me viu e disse, Ei, Torben, bem-vindo, surpreso de te ver aqui. E eu estava tipo, eu também. E eu estava pensando, todos me olhavam tipo, o que o Torben está fazendo nesse casamento? Eu me sentia assim. E eu estava naquele casamento e primeiro houve uma adoração. E as pessoas estavam adorando Deus e eu também estava de pé adorando, mas eu pensava, Deus, preciso de um carro hoje. Que carro, Deus, devo comprar o Peugeot ou preciso de outro carro? Sinceramente, minha cabeça não estava no casamento. Eu só pensava, que carro comprar? O casal se casou e foi realmente lindo. Depois do casamento, eu estava lá comendo bolo de casamento e tomando café. Então um velho veio e sentou na minha frente e nós conversamos sobre Deus e o Espírito Santo e o que Deus estava fazendo. E então, enquanto conversávamos, alguém veio até ele e disse, está pronto para sair em 5 minutos? Ele disse, estou pronto para sair quando quiserem. Estou pronto. E eu olhei para ele tipo, como assim? Sim, eu sou o motorista. Vou levar o casal para tirar algumas fotos. E nós temos uma tradição na Dinamarca, assim que as pessoas estão casados, saem para a igreja e então pulam em um carro legal e depois saem para tirar algumas fotos e assim por diante. Então ele foi o escolhido para dirigir para eles. Então eu estava sentado lá e eu disse, então você é o motorista, eles pediram a você. Então eu disse tipo, então você pode ter um carro legal, já que perguntaram. E então aquele senhor mais velho, ele olhou para mim e disse, sim, jovem, e depois ele fez isso. E se você for comprar um carro novo, você precisa comprar um Toyota Avensis. E ele me disse isso com o dedo no meu... Vida de rosto e casa. Na verdade, preciso comprar um carro novo hoje. Podemos sair e dar uma olhada no seu carro? Ele disse sim, venha comigo. E nós saímos da igreja. E lá estava o carro dele. Muito bonito. Flores e recém-lavado e tudo. E eu estava lá pensando comigo mesmo, os de 20. Ótimo carro! Mas então eu estava pensando, eu gosto mais daquele Peugeot. E então ele olhou para mim, jovem, e colocou a mão em mim. Este é o melhor carro que já tive. Não era como o Peugeot que eu tinha antes. Sempre quebrava. Nunca compre um Peugeot. Você precisa comprar um Toyota Avensis. E ele me disse isso. E eu fiquei impressionado. E eu estava tipo, o quê? Então, Deus, é realmente você falando comigo? E então ele colocou a mão em mim novamente. Então, jovem, apenas ouça o Espírito Santo. Este é o carro que você precisa comprar. E naquele dia compramos nosso Toyota Avensis. Eu sei que isso foi errado. Deus, ele falou tão claramente 3 vezes através daquele homem. Ele me disse, vá ao casamento. Eu encontrei aquele cara e ele falou através dele. E agora eu tenho um Toyota Avensis. E sei que se houver algum problema com o carro, Deus está no controle. Por quê? Porque foi ideia dele. Quero dizer, você que tem um Peugeot também é um bom carro. Meus sogros têm um, então... Mas para mim Deus falou muito claro. E é assim que Deus quer que seja. Deus pode nos guiar. E Ele quer nos guiar, Ele quer falar com você. Quero que você desenvolva seu relacionamento com Ele, para que o que você faça na vida, Deus faça parte. A última coisa que quero compartilhar é sobre a comunhão com os outros. Isso também é muito importante. Aprendemos a caminhar com Deus também caminhando com outras pessoas que estão mais avançadas em sua caminhada, como nós somos. Não podemos viver apenas como discípulos. Precisamos um do outro para crescer e aprender a viver a vida que Deus tem para nós.
A última coisa que quero compartilhar, que é realmente importante quando se trata de conhecer Deus, é que precisamos de comunhão com os outros. A Bíblia diz que somos batizados em um só corpo. Somos um corpo, fazemos parte de um corpo, somos uma família. E quando você foi batizado, não foi através de uma organização da igreja ou por um movimento, né? Foi para uma família de irmãos e irmãs. Em uma família no mundo de hoje, temos bebês, temos crianças, temos pais. É assim também no reino de Deus. Numa comunhão de crentes, também há bebês, pessoas que são muito novas na sua fé. Há crianças, pessoas que estão um pouco mais fortalecidas na fé e que aprenderam a caminhar com força. E então há pais, pessoas que estão lá pelos mais jovens. É assim mesmo, dessa forma na igreja. Eu gostaria de ler para você de 1 João 2, onde João fala sobre isso. Ele diz aqui: estou escrevendo para vocês, pequenos filhos, porque seus pecados são perdoados pelo bem do seu nome. Estou escrevendo para vocês, pais, porque conhecem aquele que é desde o início. Estou escrevendo para vocês, jovens, porque vocês superaram o mal. Então, aqui vemos que João ele está escrevendo para pequenas crianças, jovens e pais, ou podemos dizer bebês, crianças e pais. Quando você nasce de novo, é como um bebê na sua fé. E os bebês precisam de leite para crescer. Mas se você der leite para os jovens, então eles não vão crescer. Eles precisam de comida sólida. É o mesmo na igreja. Então todos nós começamos como bebês, onde somos mais dependentes das outras pessoas ao nosso redor. Dependemos que outras pessoas nos ajudem e nos ensinem a verdade. Mas depois crescemos onde aprendemos para nos alimentar. Não precisamos de tanto ensino externo agora. Podemos ler a Bíblia e compreendê-la por nós mesmos e nós crescemos e nos tornamos mais e mais fortes. Então acabamos como pais espirituais, onde ajudamos a próxima geração a crescer. E essa é a razão pela qual precisamos uns dos outros. Porque não crescemos da noite para o dia. Leva tempo. Então, isso também é importante. Então, vou terminar com isso. Como nascidos novamente, você tem um ministério para reconciliar as pessoas com Deus. Você está aqui na terra, no lugar de Cristo, como embaixador para representá-lo e ao seu reino. Para fazer isso, precisamos aprender a caminhar com Deus. Precisamos colocar a palavra dentro de nós, ler a palavra. Coma a palavra, medite na palavra, para sabermos o que a palavra diz. Também precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E precisamos de pessoas ao nosso redor. Nós precisamos de pessoas que possam nos ajudar, especialmente no começo. Então, eu espero que este ensino tenha te ajudado. Eu espero. Isso criou um desejo em você de experimentar essa vida incrível com Deus. Na próxima aula, vamos falar sobre o capítulo 10 de Lucas, onde serei mais prático como esse ministério parece Deus te deu. Deus abençoe.